Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua vida e que Ele abençoe também a toda a sua família. Quando Deus chamou a Abraão, Ele fez a promessa, dentre tantas promessas, Ele prometeu que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias receberiam a bênção, a proteção, a prosperidade. E é isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja feliz e quer que você tenha também uma família feliz e abençoada. E eu creio que esse é o seu desejo, não é? Você quer ser feliz, mas para isso você também quer que a sua casa, os seus entes mais queridos estejam bem. Saiba que essa é a promessa de Deus, abençoar a você, mas também abençoar a toda a sua família, salvar a você, mas também salvar a toda a sua família. Eu sei que há muitas pessoas que nos assistem, que sempre acompanham aqui os nossos programas e que gostam muito, gostam dos depoimentos, gostam dos testemunhos, das histórias que são relatadas aqui, que são histórias verídicas, histórias de pessoas que um dia entraram na Universal com a vida totalmente arrasada, totalmente destruída. Por exemplo, eu tenho aqui nos nossos estúdios uma senhora que dentro de instantes vai relatar um pouquinho da sua história triste, a história que já se foi, porque hoje uma nova página foi escrita e ela tem hoje algo bom para falar, mas no passado não. A senhora Rosalina está aqui conosco, teve um marido alcoólatra, ela foi vítima da violência doméstica. Dentro de instantes, ela vai relatar um pouquinho aqui do que ela viveu. E você também vai assistir aqui outras histórias, vai acompanhar outros depoimentos. A senhora Isabel vai falar conosco também, lá de Santarém, ela vai falar por Skype. Ela teve depressão, teve muitos problemas no casamento, o marido ausente, ela também sofria com a violência doméstica, ela fez tratamentos para combater a depressão, tinha pensamentos de cometer suicídio. Então, daqui a pouco essa história. Você que tem pensado em cometer suicídio, você que está com depressão, tem um familiar depressivo, fala para essa pessoa assistir aqui o programa e você que está com depressão, fique aí, porque eu tenho certeza que uma luz vai surgir na sua vida para que você venha vencer esse momento difícil. Ao final desse programa, eu quero fazer uma oração em favor de todos vocês, ok? Agora, vamos a essa matéria que fala sobre a violência, o limite da violência. Milhares de mulheres são mortas todos os anos, mas muitas delas sofrem caladas, algumas que têm sofrido caladas, e assim elas ficam depressivas, caem em profunda depressão e vêm os pensamentos de cometer suicídio. Veja essa matéria. Chamam-lhe violência doméstica, mas é muito mais do que isso. Estas mulheres refletem a dor de tantas outras que, não morrendo fisicamente, vão perdendo a vida aos poucos. A cada palavra dita, a cada agressão cometida, a cada violação. Quantas mulheres vivem neste país desprotegidas dentro do seu próprio lar? São mães, esposas, avós e filhas. Mulheres, crianças e adolescentes que gritam por um socorro que muitas vezes chega tarde demais. A prová-lo estão os números do Observatório das Mulheres Assassinadas, 503 no espaço de 14 anos. Quantas não gritam por socorro? Quantas choram escondidas por medo, vergonha e dor de uma sociedade que ainda é demasiado leviana para as ajudar? Quantas vivem escondidas porque tiveram coragem de fazer queixa? Quantas vivem marcadas no corpo e na alma? Quantos filhos acordam desesperados com os gritos ensurdecedores das mães maltratadas? Quantos vivem anos e anos num ambiente infernal?
Hoje, por todo o país, assistimos a uma revolta conjunta pela dor vivida por milhares de mulheres em Portugal. Muitos dos casos, inclusivamente, já sinalizados por violência doméstica. Dados da PSP e da GNR mostram que no último ano entraram nas esquadras 26.713 participações por violência doméstica, um número que se tem mantido nos últimos anos. Mulheres desesperadas que vêm pedir ajuda, mas a quem essa ajuda é muitas vezes rejeitada por falta de provas ou de indícios. O assassinato é o extremo da violência doméstica, mas viver lado a lado com a agressão não só aumenta o risco de homicídio por parte do companheiro, como também aumenta os casos de depressão profunda e de suicídio. É que, sem ter a quem recorrer, muitas mulheres e crianças sofrem em silêncio, guardando para si uma dor que as faz definhar com o tempo. Vão perdendo a alegria de viver pelo medo constante em que vivem, pela dor que vão sentindo no corpo e na alma, pela falta de esperança em que consigam sair daquele cenário de terror. Em Portugal existem atualmente 39 casas-abrigo e 26 unidades de acolhimento de emergência para as mulheres e os seus respectivos filhos. São locais secretos que servem para proteger as vítimas dos seus agressores. Depois de apresentada a queixa formal na PSP ou na GNR, o Ministério Público tem 72 horas para aplicar as medidas de coação que considere necessárias para proteger a vítima. É pelo menos isso que está na lei, mas do que está escrito para a realidade, o cenário é muito diferente e raramente este prazo é cumprido. De acordo com dados da APAV, este prazo de 72 horas é muitas vezes estendido por 2, 3 e até 6 meses, o que coloca as vítimas numa extrema vulnerabilidade. Em 2016, por exemplo, 50% das mulheres assassinadas pelos seus companheiros tinham feito anteriormente um pedido de proteção ao Ministério Público. Mas para elas, a ajuda chegou tarde demais. Esquecer o terror é tão difícil que muitas, devido aos pesadelos constantes e à perpetuação do crime, acabam por preferir cometer suicídio a continuar no ambiente violento. São dados muito alarmantes, tristes, né? O facto de tantas mulheres serem vítimas da violência doméstica e muitas delas se calam, algumas caem em depressão e pensam em cometer suicídio. Foi o caso da Alexandra. Ela sofreu com a violência doméstica, por conta disso ela caiu em depressão. E olha, ela sofreu por 17 anos sendo vítima dessa violência. Vamos ver a história dela. A partir dos 12 anos, 13, eu iniciei uma relação. Fui vítima de violência doméstica e eu, nesses 17 anos, gerei uma depressão. Com isso tudo, eu comecei a me isolar imenso e daí começaram a vir os pensamentos de suicídio, que eram constantes e que cheguei a tentar, por uma vez, tomei uma caixa de comprimidos. Eu passei a viver isolada, ou seja, com dupla personalidade, né? Durante o dia eu fazia-me passar por uma pessoa normal, eu sorria para as pessoas, mas o meu interior era vazio, triste e tinha muitos pensamentos de suicídio. Além da depressão, eu era muito magra. A minha médica de família fez-me vários exames, porque ela não sabia de onde é que vinha tanta magrez. Uma vez que eu me alimentava, ela não conseguia detectar. E como eu escondia aquilo que vivia dentro de casa, ela andava sempre a fazer exames a ver de onde vinha essa magrez, não é? Por causa da infidelidade da parte dele, não é? Nós vivemos uma vida financeiramente destruída, porque ele em casa não dava, não é? E então ele destruía o dinheiro todo. E para nós depois a gente não tinha, então a vida financeira estava também um caos. Eu era oprimida, porque eu não podia falar, não é? Embora eu soubesse de que era traída, e eu não podia falar, eu não podia me expressar a minha opinião, tinha que me calar a tudo, e essa tristeza foi aumentando. Eu refugiava-me imenso, no trabalho eu não conseguia fazer amizades,
porque eu achava-me inferior a toda a gente, não tinha alegria, não tinha ânimo, não tinha motivação para viver. Hoje eu costumo dizer que eu era uma morta-viva, que eu vegetava. Logo no primeiro dia que eu cheguei à Igreja Universal, eu vi uma mudança muito grande no meu interior. Quando eu saí daquela reunião, eu já saí leve, já saí com ânimo, com força para lutar e para vencer tudo e todos. Comecei por ser uma pessoa que a gostar de mim, acima de tudo. Comecei também a ver aquilo que estava errado na minha vida e a descartar, e a não aceitar ser mais uma pessoa oprimida, a ser mais aquela pessoa que eu era triste e vazia porque eu já não tinha mais motivos para ser assim. Eu conhecia algo verdadeiro que mudou o meu interior e, consequentemente, o exterior também foi transformado. Então eu ganhei forças para sair daquela relação que me fazia mal. O Deus que eu conheci na Igreja Universal foi algo que transformou completamente a minha vida. Quando eu cheguei à Igreja Universal, comecei a ouvir falar do Espírito Santo e quis me aprofundar, quis conhecer, saber o que era, como era. E vi que as pessoas vibravam com o Espírito Santo, que aquilo que era uma alegria que vinha do interior, que não era preciso a pessoa forçar, que havia ali alguma coisa diferente. E eu também precisava daquilo, porque se em tão pouca coisa já tinha visto uma mudança, quando eu recebesse aquele Espírito Santo, então eu ia transbordar, não é? Então, após receber o Espírito Santo, hoje eu tenho um casamento abençoado, sou casada, temos uma empresa, eu e o meu marido, e também, agora ultimamente, também estou a lançar-me sozinha num negócio novo. Pronto, hoje eu tenho uma vida abençoada, não é? Começando pelo meu interior, o casamento abençoado, a vida financeira também abençoada, estável, a família, hoje tudo flui. Temos lutas, como toda a gente tem, não é? Mas temos força para vencer essas lutas. Veja que essa senhora teve vários pensamentos ruins, pensamentos de cometer suicídio, porque há 17 anos de sofrimento, então, vários momentos passava pela cabeça dela que não ia ter jeito, que aquela situação não ia mudar nunca e que a única forma era ela dar cabo da própria vida. Mas esse não é o caminho. A senhora que tem vivido tantos problemas dentro de casa, problemas no casamento, não é uma mulher feliz no seu casamento porque a senhora tem um marido violento, um marido que não lhe dá atenção e, pelo contrário, nada que a senhora faz tem valor para ele. Ele coloca defeito em tudo que a senhora faz. Coloca defeito na comida que a senhora faz, na roupa que a senhora prepara para ele vestir. Nada que a senhora faz está bom. Ele sempre encontra defeitos. E isso traz tristezas. A senhora é uma mulher triste, angustiada, porque ouve palavras que machucam e às vezes as palavras ferem mais, muito mais do que uma agressão física, não é? E os anos vão passando e a senhora não vê a situação mudar, pelo contrário, tem se complicado cada vez mais e aí surgem pensamentos ruins. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Esse depoimento da Alexandra mostra que quando a pessoa está numa situação, seja ela qual for, uma situação complicada e que ela não vê solução, então ela tem que recorrer a Deus, recorrer à fé. Nós temos mostrado aqui os testemunhos, temos mostrado os depoimentos, temos provado que tem jeito para a sua vida, tem solução para você. Você pode ficar livre agora do seu sofrimento, você pode ficar livre dessa situação. Eu quero, inclusive, colocar à disposição de todas as pessoas aflitas o nosso telefone de contato. Nós temos agora, na nossa central de atendimento, nós temos pastores à disposição das pessoas aflitas. Caso você queira ligar para conversar, desabafar, pedir um conselho, pedir oração, mas um aconselhamento, porque a senhora sofre com um problema com o filho, com o marido, e a senhora quer um conselho, uma palavra agora, então pode ligar para o 21 836 8008. Temos ali na central de atendimento o pastor Jonas. Bom dia, pastor Jonas.
Bom dia, bispo. Muitas são as pessoas, bispo, que ligam justamente para pedir ajuda por alguém. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da senhora Kátia, que ela mesma ligou pedindo ajuda por alguém. Ela pede oração por alguém que vive pensando na morte. Um familiar que vive pensando na morte. Pensa em morrer, pensa em se suicidar, pensa em dar fim à vida, sofre com problemas de saúde também, mas o pensamento em morrer é constante. Temos também a senhora Cidália de Coimbra, que também pede por um casal, que o casal está com depressão. E ela não sabe mais o que falar, o que fazer, e ligou pedindo ajuda, foi aconselhada para que ela também possa dar suporte a este casal. Temos a senhora Isabel, que nos ligou desde Suíça, migrou. Hoje a situação da vida não vai bem, apesar de estar num lugar que tem boas condições, a vida não avança, não anda, não vai para frente. Temos aqui a senhora Ana, bispo, e esse me chamou muito a atenção, ela fala de Alvalade, ela sofre com depressão e há 1 ano ela não sai de casa. Há 1 ano que ela não sai de casa, ela não consegue fazer nada na vida, há 1 ano quase que presa dentro de casa. Você que nos acompanha agora, você está sofrendo, conhece alguém que sofre, não sabe o que fazer, precisa de ajuda, quer ajuda? Então, 218-368-008, nós estamos aqui, vamos lhe ajudar. Olha a condição dessa senhora que ligou. Isabel, o nome dela, né, pastor Jonas? É isso? Ana, bispo. Ana. Essa aqui não sai de casa há 1 ano é a Ana. Certo. A Ana não sai de casa. Veja bem o que a depressão faz com as pessoas. Quer dizer, há 1 ano ela não consegue sair de casa. Muitas pessoas também estão assim. A vida parou. Não conseguem mais sair para o trabalho, não conseguem cuidar da casa, não conseguem cuidar nem de si mesmas. Pessoas que já nem cuidam da higiene pessoal. Por quê? Porque a depressão é algo tão cruel que faz com que a pessoa se entregue totalmente. A pessoa perde o amor próprio, né? E isso é um facto. Você tem vivido a depressão, você que acompanha a programação, você sabe bem, você entende bem o que é isso, mas tem jeito para si. A senhora Rosalina, que está aqui conosco, viveu também momentos difíceis dentro de casa e ela também caiu em depressão. Então, a senhora Rosalina, tudo bem com a senhora, né? Tudo bem, senhor bispo. A senhora passou a sofrer com a violência doméstica já depois de quanto tempo de casamento? Tem uns 15 anos. Depois, 17. Depois de 15 casada, anos? Casada, sim. Então, os primeiros 15 anos foram bons? Foi um inferno. Então, mas como é que foram esses primeiros 15 anos? Foi muito difícil porque eu já vinha de um lar onde havia vícios. Eu não gostava de gente que bebesse. E logo por azar, não é por sorte, fui casar com um homem que se tornou completamente alcoólico. Foi muito difícil, senhor bispo, porque dia a dia as coisas iam piorando. Não só o meu marido bebia, como também ia para as noites. Mas bebia não era de bebedeira normal, era beber até cair, beber até não conseguir vir para casa, dos colegas o terem que trazer para casa. Porque ele bebia, esquecia-se. Ele esquecia-se que tinha que vir para casa e não conseguia fazer condução. Então os colegas tinham que o trazer. Era um alcoólatra mesmo por demais. E depois começaram os problemas nas discussões. Eu também não tinha sabedoria nessa altura. Levava semanas inteiras sem lhe falar, o que lhe doía muito. Porque ele tinha vontade, meu marido tinha vontade de deixar a bebida, mas era assim. Ele dizia, eu não vou fazer mais. Nós tínhamos discussões, discutíamos, eu deixava de lhe falar, entretanto, ele vinha, queria fazer as pazes, dizia-me, não vou beber mais, não vou voltar a fazer o mesmo. Mas se possível fosse no mesmo dia, já vinha bêbado outra vez à noite. E isso fazia a senhora ficar chateada com ele e ficava muito. Sem falar vários dias? Semanas. Semana. Agora, senhora Rosalina, a senhora se lembra do primeiro dia que a senhora foi agredida? Sim, perfeitamente. Como foi esse dia? Foi o que difícil. Aconteceu? Como é que a senhora ficou interiormente? O
que aconteceu? Porque foi uma decepção, né? Porque antes a senhora havia, obviamente, as brigas, né? A senhora tinha umas brigas, mas partir para uma agressão física, eu creio que a senhora não imaginava isso. Nunca. Como foi que aconteceu? Nunca me passou isso pela cabeça, Sr. Bispo. Foi muito difícil de esquecer. Como muito. foi? Foram apenas 3 vezes que o meu marido me agrediu, mas foi muito, muito difícil. A primeira vez foi após uma discussão? Foi. Ele estava alcoolizado e uma discussão sem pés nem cabeça, uma coisa até simples. Quando o meu marido me deu uma bofetada. E quando ele brigava, quando ele falava, a senhora também retrucava, a senhora respondia? Com certeza, Sr. Bispo. Desafiava? Também. É porque às vezes o homem está nervoso e ele diz assim, olha, não fala mais que eu vou te dar um tapa. E ela continua a falar. Vem então, me bata se você for homem. E ela desafia, né? O que nenhuma mulher deveria fazer. Veja a senhora que acompanha o programa. Veja só, nada justifica uma agressão. Claro que não. Isso é um absurdo, não é? Mas na hora que a pessoa fica nervosa, ela perde, às vezes perde o controle, perde o controle, perde o equilíbrio, tanto emocional, psicológico, mental, a pessoa não consegue se controlar. Numa discussão, você sabe que numa discussão há trocas de palavras e as palavras são feias, não é? Um fala uma palavra feia e o outro procura uma palavra mais feia ainda para retribuir aquela outra palavra. Então é assim, você é isso, mas você é aquilo, e eu não devia ter casado com você, eu que não devia ter me casado consigo, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas porque... Aí vem os defeitos, né? Um começa a falar dos defeitos do outro. Antes não havia... Você sabe que numa discussão as pessoas colocam para fora tudo que elas trazem, né? Durante muito tempo, às vezes o marido não gosta da comida da esposa, mas ele não fala, não. Ele não fala, não é, pastor Pedro? Não fala... Mas pastor Pedro está com um sono terrível aí também. Vou deixar ele falar um pouco. Pastor Pedro, então quando há uma discussão, ele aproveita. Hoje eu vou falar que essa comida dela é horrível. É verdade. Então a pessoa põe para fora o que está dentro dela. É verdade. E, por exemplo, no caso do marido dela, ele queria deixar de beber, prometia e era escravo daquilo. Quer dizer, a pessoa depois, às vezes, por falta dessa sabedoria, ela acaba agravando a situação. Quer dizer, ela também está desgostosa e acaba falando o que não deve e aí há uma explosão, né, bispo? E aí que acontecem os problemas. Então, senhora Rosalina, era assim, ele falava uma coisa, a senhora falava outra. Exatamente. Ele falava uma palavra feia para a senhora e a senhora pensava assim, eu também não vou ficar por baixo. Se ele me falou essa palavra, aí a senhora arrumava Exatamente. uma outra para ele. Eu nunca me calava também. Então, não é bom isso, não é? É verdade. Isso não é bom. Por exemplo, ele pedia-me queria deixar para eu perdoar. Eu perdoava, mas logo a seguir depois começava-lhe a picar. Pois é. Também. Aí entra, senhora Rosalina, a sabedoria. Exatamente. Porque não adianta por exemplo, chega aqui, pastor Pedro, eu estou aqui com ele. Então, eu tenho uma discussão, estamos conversando. Ele me agride com palavras e eu o agrido. Então, naquele momento, nós somos iguais. Qual é a diferença de um para o outro? Eu me igualo a ele. Ele foi estúpido, eu fui estúpido. Ele foi grosso, eu fui grosso. Porque eu digo assim, não, mas eu falei porque primeiro ele falou. Primeiro ele me maltratou. Então, eu só revidei a palavra dele. Sim, mas na hora que eu revidei, eu fiz exatamente o que ele fez comigo. Ele me feriu e eu o feri. Ele falou uma palavra ruim, eu retribuí a palavra. Então, nós dois somos iguais. Esse erro acontece em muitos casamentos. Então, a senhora que está nos acompanhando agora e que passa por isso, numa discussão, senhora, a senhora vê que o marido está nervoso ou está embriagado, como é que a senhora vai querer discutir com um homem bêbado? Era o caso da senhora. O marido estava embriagado. Qual é a pessoa que está embriagada que consegue se controlar?
Como é que você vai querer sensibilizar uma pessoa dominada pelo álcool? Me diga. Tem condições isso? Não tem condições. Então a melhor coisa é se calar. Sabe como tem que ser uma discussão de um casal? A conversa de um casal? Por exemplo, o marido está sóbrio, em um dado momento em que tudo estiver calmo, então a esposa diz, olha, eu preciso conversar contigo. Eu tenho que conversar com você. Numa boa, sem discussão. Aí você fala, olha, acontece o seguinte, essa situação está muito complicada, eu estou muito infeliz com isso. Fala o que tem que ser falado, mas num momento de calma, não numa discussão. Não queira falar as verdades para outra pessoa numa discussão. Não dá certo. Não faça isso. Muitas pessoas não aprenderam essa lição ainda. Não aprenderam. Senhora Rosalina, faltava a sabedoria da senhora, como a senhora disse, né? Exatamente. Até que teve esse momento que ele bateu na senhora, isso aconteceu 3 vezes, né? Sim. Acredito que aí tenha sido a gota d'água. Exatamente. A gota que fez transbordar o copo. Era uma vez após outra, era uma semana, um mês, um ano após outro, até que eu comecei também a ficar nervosa, a ficar fora de mim, a aparecer as doenças. Comecei a não ter saúde, porque o sistema nervoso estava demasiado alterado. Pronto, eram já muitos anos seguidos. E chegámos ao fim da linha, como se costuma dizer, porque eram as crianças, eu não tinha paciência, não tinha aquele domínio também com as crianças. E as crianças assistiam às brigas? O mais velhinho já tinha idade para isso, assistia, e quando íamos até sair de casa, ele ia sempre entre os 2 bancos, porque na minha mente, quando eu saía de casa, eu já estava a ver os acidentes, eu já via tudo na rua, havia sempre o pior, Sr. Bispo. O meu sistema nervoso estava alterado de tal maneira que eu só via acidentes, só via coisas que não devia de ver. A senhora pensava, então, em morrer, né? Sim, Chegou a tentar suicídio? Não, Sr. Bispo, mas pensei várias vezes. Pensou. Como devia de fazê-lo. A última vez que eu tive esse pensamento, pensei até em deixar uma carta escrita a quem ia deixar os meus filhos, quem ia tomar conta deles. Certo. Chegámos mesmo no final. No final. Não chegou a se separar do marido, né? Não tive essa coragem. Mas enfrentou aquela luta até que um dia a situação mudou. Graças a Deus. Mas mudou como? A senhora teve uma conversa com ele ou foi preciso mais do que isso? Foi preciso mais que isso. O que a senhora fez? Já 2 pessoas de família me vinham falando em algo que ouviam através da rádio. A minha sogra falou-me de um testemunho muito grande de uma vizinha, e a minha tia falou-me do programa que eu via na rádio, mas não sabia dizer o que era. Para eu começar a ouvir e para começar a comprar a revista Maria. E assim foi na altura. Porque na altura, há uns anos atrás, nós colocávamos testemunhos lá na Exatamente. revista. A senhora, então, ouviu falar da Rádio Positiva, onde temos até hoje os programas. Exatamente. Né? Na 95.0. E eu comecei a ouvir à noite já há algum tempo, que eu vinha ouvindo a rádio. E como andava tão triste, tão desgostosa, eu ouvi um dia após outro, e eu lendo os testemunhos, até que um dia o meu marido chegou e nós não nos falámos há alguns dias. Ele chegou muito tarde e já alcoólico. Na madrugada, ele acordou, e eu acordei também, e disse-lhe, olha Álvaro, eu estou a ouvir algo na rádio, um programa assim, porque nós já tínhamos, peço desculpa de voltar atrás, porque nós já tínhamos ido a vários sítios buscar solução e não encontrávamos essa solução. Quer dizer, o seu marido queria mudar, não é? Queria. Ele era viciado, mas desde o começo ele falava que queria deixar. Ele sempre tinha essa vontade de deixar. Mas não conseguia. Então, às vezes, o outro lado não entende. Né? O outro lado diz assim, você não quer largar coisa nenhuma. Se você quisesse largar o vício, você abandonaria. Mas é um vício.
Então, o vício é acompanhado por um espírito, o espírito do vício. Então, embora a pessoa tenha vontade de deixar, mas se não for por uma força maior, e essa força é a força de Deus, ela não consegue deixar. É o caso da pessoa viciada no álcool, o seu marido era assim, mas é o caso daquele que é viciado nas drogas, na cocaína, em outras drogas mais, né? E que a pessoa precisa da ajuda de Deus. Quando a senhora falou isso para ele, do programa que a senhora estava a ouvir, ele aceitou vir com a senhora à Universal ou a senhora veio sozinha? Não, senhor bispo, graças a Deus ela aceitou logo. Aceitou? Eu falei, ele estava a ver Olha, tá esse vendo programa. como ele queria deixar aquela vida? Viemos os dois no mesmo Os dois dia. juntos. E aí, o que aconteceu? Foi maravilhoso, porque a partir daí começou a haver uma transformação muito grande na nossa vida. Começámos a buscar, fazer o que nos era indicado no centro de ajuda, a fazer as correntes de quarta-feira, buscar o Espírito Santo, a fazer as correntes de libertação. Ele largou os vícios? Sim, senhor bispo. E não foi fácil. O casamento da senhora, como foi? Como é que está hoje o casamento? Está muito bem, graças a Deus. Já são 45 anos De casados? casados. 45 anos. É. Se a senhora não tivesse chegado à Universal, será que Não estaria estávamos casado? cá. Não estaria mais viva? Nós costumamos até dizer um para o outro, nem ele nem eu. Porque nós gostamos muito um do outro. E foi maravilhoso ter encontrado Jesus. Ter Quer dizer encontrado o que Centro da Ajuda. na Universal houve uma mudança do casamento, seu marido largou os vícios, passou a haver paz dentro da sua casa. E a depressão que a senhora tinha? Essa depressão que me cheguei a deixar de trabalhar. Pois é, mas quando chegou a Universal, acabou essa depressão? Acabou a depressão. Nunca mais tive depressão, nem vontade de morrer. Pelo contrário. Quer dizer, a senhora teve paz dentro de casa, né? Os seus filhos viram essa mudança, porque quando os filhos veem que os pais estão bem, os filhos ficam felizes. Claro, seu Né? bispo. Mas não tem coisa pior para os filhos quando eles veem os pais do que quando eles veem os pais numa guerra, os pais se degladiando dentro de casa. Mas isso hoje é passado, a senhora hoje é uma mulher feliz, Graças a Deus. realizada. Somos. Tem um marido carinhoso? Sim, seu bispo. Um marido que fala palavras feias para a senhora ou palavras bonitas? Não, seu bispo, hoje é diferente. É. Somos novos, nós somos de novo. Ah, Somos hoje novas ele fala criaturas. boas palavras para a senhora. Senhor, E a senhora fala boas palavras para ele. também, seu bispo. Não mais como no passado. Você é isso, e você é aquilo, e não sei o quê. Não, Isso acabou. Graças a Deus. Está vendo? Deus quer mudar a sua família, quer mudar seu casamento. Deus quer transformar a sua vida. Nós teremos agora, nessa quinta-feira, feriado. Feriado, em vários lugares do mundo, feriado, que será o dia de Corpus Christi. O dia em que nós teremos na Universal o dia da família ao pé da cruz. E teremos reuniões em horários especiais. O primeiro horário será às 9 da manhã, o principal horário, às 9 da manhã. Teremos à tarde 3 horas e às 18 horas. Então, nesse dia, nós vamos fazer um clamor por todas as famílias. Será o dia da família ao pé da cruz. Eu quero convidar o senhor, a senhora, para trazer os nomes dos familiares para colocarmos ao pé da cruz. A mãe aflita vai estar ao pé da cruz, a esposa traída, a pessoa que sofre com problemas domésticos, você que sofre com a violência dentro de casa, você que sofre com problemas dentro do seu lar, você que não aguenta mais esses problemas em casa. Então, quinta-feira, nesse feriado, o dia da família, ao pé da cruz. Traga um pão da sua casa, porque nós vamos consagrá-lo a Deus, nós vamos ungí-lo, nós vamos apresentar a Deus esse pão que a senhora vai trazer de casa, tá bom? E na reunião, nós também daremos um pãozinho para todas as pessoas, só que será um pãozinho especial, porque foi feito com uma farinha especial, uma farinha que foi consagrada lá em Jerusalém pelo senhor Bispo Macedo.
fez essa matéria que fala sobre essa quinta-feira da família ao pé da cruz. A dor da esposa pelas traições do marido, da mãe pelo seu filho doente, do marido que vê a alegria da sua esposa desvanecer devido à depressão, a dor da rejeição, da separação, a dor no corpo pelas agressões físicas constantes, a dor da alma pelos maus tratos emocionais, a dor da falta de paz, da falta de alegria, das discussões constantes e da perda. Qual tem sido a sua dor? Há quanto tempo sofre ao ver a destruição da sua família? Nós queremos que o Senhor venha multiplicar essa farinha em todo o mundo, de forma que todo o teu povo, no dia 20, venha comer do pão da família, o pão que sustenta a família, que seja agora consagrado. Nós usamos as nossas mãos para abençoar esse povo que está aqui conosco e também que está em casa, na igreja. Estende a mão para consagrar este elemento, meu Senhor, para o benefício de todos os que dele participarem. No dia 20, nós vamos distribuir o pão da família para cada pessoa que vier em uma igreja universal do Reino de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço, confirma esta bênção na casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira, feriado nacional, às 15, 18 horas e especialmente às 9 horas, estaremos a colocar a sua família ao pé da cruz para que toda a dor seja substituída pela paz e harmonia no seu lar. Convide a sua família ou traga uma fotografia dos seus entes queridos para este momento especial. No Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal mais perto de si. Eu estarei pessoalmente com todos vocês na reunião das 9 da manhã, tá bom? Às 9 da manhã no nosso Templo Maior. Eu, nessa quinta-feira, vou clamar pela sua família ao pé da cruz. Traga o pão de casa que nós vamos consagrar e vamos dar esse pãozinho com essa farinha que foi consagrada lá aí no cenáculo, como você viu, em Jerusalém. Essa farinha aí, nós misturamos essa farinha para fazermos o pão, que será dado nessa quinta-feira, em todos os templos da Universal, o clamor pela família ao pé da cruz e a distribuição desse pão especial feito com essa farinha consagrada em Jerusalém. Vamos clamar pelas mães aflitas, pelas esposas que sofrem com problemas no casamento, pessoas que têm um familiar doente. Nessa quinta-feira, feriado, 9 da manhã estaremos juntos com vocês. Depois teremos 15 horas e às 18 horas no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. E esse evento especial vai acontecer em todos os templos da Universal, também em todo Portugal, em toda a Europa, em todo o mundo. Bem, nós temos vários pedidos, aliás, pedidos de orientação e de ajuda que estão chegando pelo nosso WhatsApp, que é o 918617038. Pastor Pedro tem, inclusive, a mensagem da senhora Ana. Ela pede ajuda, né, Pastor Pedro? Sim, senhor, Bispo. A Ana é um dos pedidos que chegou aqui. Ela diz assim: eu, neste momento, sinto-me muito tonta, sempre com a cabeça roda. E o meu médico diz que é depressão e receita imensos medicamentos, mas eu não os consigo tomar, e nem quero. Mas já não sei o que faça. Já fiz várias análises e até um taque à cabeça, mas não acusa nada. Mas estas tonturas não me passam de maneira nenhuma. Olha só, Ana, o problema que você tem não é físico, por isso que não é constatado nos exames. Mas é um problema que, se você não resolver, ele vai se agravar cada vez mais. E para você se resolver esse problema do foro psicológico, da sua alma, você precisa de uma intervenção superior. Os resultados não têm surgido, mas isso não quer dizer que não haja solução. Hoje mesmo, terça-feira, você pode nos procurar
o outro dia desta semana, como tem sido falado, e nós vamos te dar todo o apoio, tanto ali no Templo Maior, como numa Universal. Este mal que está por detrás desses sintomas todos saindo, com certeza você vai ficar bem. Nós vamos te ajudar. Muito bem, eu vou conversar agora com a senhora Isabel por Skype. Ela vai falar conosco lá de Santarém. Ela vai falar dos problemas que viveu também em casa, na família, enfim, problemas do casamento. Bom dia, senhora Isabel. Bom dia, senhor bispo. A senhora também sofreu com vários problemas no seu casamento, não é? Sim. Pode falar desses problemas. Eu casei muito nova, depois o meu marido trabalhava muito e eu tinha 3 filhos pequenos e não sabia como gerir ali bem a coisa, porque senti-me potente e eu era uma pessoa vinha de uma família muito desestruturada e comecei a entrar em depressão. Tinha raiva de tudo, tinha ódio de tudo, era assim uma coisa assim sem explicação. E comecei a fugir um bocadinho ao controle daquilo que era a minha vida, tomar conta dos meus filhos, eu fazia tudo em casa, eu muitas vezes trabalhava fora, trabalhava há dias, como ainda hoje trabalho, e havia algo que eu não me sentia bem, muitas dores de cabeça, muitas enxaquecas, muita vontade de desaparecer, porque perdi o controle da situação, perdi o controle de tudo. O meu marido trabalhava, e trabalhava muito, dedicava-se muito ao trabalho, porque era mesmo assim, eu senti-me impotente a ponto de nunca tentei, mas pensei muitas vezes em suicidar-me. Pensou em morrer. A senhora Isabel, a senhora chegou à Universal a convite de alguém? A senhora assistiu a uma programação? Como foi? Pastor, foi convite de uma obreira, uma senhora que vive em Almeirim, porque eu sou de Almeirim. E ela convidava, mas eu estava remitente e não vinha, estava ali indecisa, eu assim, os meus filhos e o meu marido, o que é que ele vai dizer? Mas também já assisti aos programas da televisão, mas alguém me dizia, não vás, aquilo não é para ti, mas no dia que eu entrei, graças a Deus, eu senti-me muito melhor. Como está a vida da senhora, dona Isabel? Um bocadinho melhor. Não está ainda como eu quero, mas vai estar, eu creio. Quais os milagres que a senhora recebeu? O meu milagre maior foi a cura da depressão, o primeiro. E depois foi ter força, ter coragem, ter determinação para as minhas coisas e sentir-me uma pessoa diferente, porque nós vimos a Igreja Universal, não é uma igreja qualquer, porque Deus está vivo e Ele fez algo maravilhoso em mim, deu-me uma força que eu não sei onde é que eu vou buscar. Dona Isabel, a senhora tinha depressão, não é? Sim. Tinha depressão. Eu tinha depressão... Durante quantos anos que a senhora sofreu com depressão? Pastor, não sei precisar, foram muitos anos. E a senhora pensava em cometer suicídio? Sim, eu pensei muitas vezes. Eu pensei em pegar no meu carro e atirar-me. Eu vivo em Santarém e temos o Tejo e eu pensava em atirar-me da ponta abaixo, muitas vezes. Olha só, a senhora tinha depressão, sofreu vários anos, pensava em entrar no seu carro e se jogar, ir com o carro na direção do rio Tejo e se lançar nas águas do rio, acabar com a vida. Foi assim que a senhora entrou na Universal. E a senhora se libertou dessa depressão e nunca mais pensou em cometer suicídio. Isso acabou? Sim, eu quero é viver. Quero é viver e quero trazer força para os meus, para que eles vejam o poder de Deus na minha vida. Olha, a senhora falou que a sua vida está um bocadinho melhor. Quem dera se todas as pessoas que têm depressão tivessem recebido o alívio, a cura que a senhora recebeu. Porque para uma pessoa que pensava em entrar no carro e se jogar no rio Tejo, porque a depressão é a pior coisa que tem, é pior do que uma doença física, é o câncer da alma. A senhora foi curada de um mal tão grande que mata milhões de pessoas no mundo, que incapacita milhões de pessoas.
as pessoas querem um alívio, porque elas não conseguem viver. A senhora ficou livre da depressão. E eu digo para a senhora uma coisa, se Deus tivesse feito somente isso pela senhora, a senhora já teria recebido algo muito grande mesmo. Viu, senhora Isabel? Obrigado pela sua história, pelo seu testemunho. Bom dia para a senhora. Obrigada, bispo. Deus abençoe. Tudo bom. Que outras pessoas que sofrem Amém. com depressão alcancem esse milagre que a senhora alcançou, tá bom? Vamos a essa história com o seu Bispo Macedo, esse testemunho fortíssimo. O Bispo Macedo esteve nesse domingo no Porto, às 9h30, na grande concentração de Fé e Milagres, e às 18 horas ele esteve em Vila Nova de Gaia. E lá em Vila Nova de Gaia, o seu bispo conversou com a Mônica. Veja só a história dela. Como vai? Tudo bem? Boa noite, seu bispo. Por favor, foca bem o rosto dela. Dá para focar? Agora coloque a foto dela quando ela chegou aqui na igreja, por favor. Olha, o antes, como ela era. Como mongoloide. Ela era como mongoloide, olha lá. Mas o problema dela não era mongoloide. Ela era o quê? É assim, eu fui uma jovem normal, a chegar aos 18 anos, eu tive uma depressão crónica. Como é seu nome, desculpa? Mónica. Então, fala. Aos 18 anos eu tive a perda de dois familiares, que foi o meu avô e uma tia-avó, no espaço de um mês, e eu nunca mais aceitei aquilo. Então comecei a emagrecer, comecei a ficar depressiva, ao ponto de os médicos diagnosticarem uma depressão que podia passar a esquizofrenia. Eu tomava medicação de esquizofrenia. Para além disso, eu tornei-me viciada em suicídio, porque eu fiz mais de 20 tentativas de suicídio. Cada uma tinha de ser mais macabra que a outra. Eu fiz de toda, desde tomar venenos, desde que o meu carro ficar pendurado em abismos, desde facas a cortar as veias do pescoço, desde beber lexívia com comprimidos, as lexívias mais fortes que podem existir, pó para matar baratas, tudo o que possa imaginar eu tentei, mas não deu resultado. Cada dia, para mim, era uma frustração quando eu acordava. Cheguei a fazer comas, cheguei a ficar em coma, um coma de 5 dias, sempre tiraram as esperanças aos meus pais, mas eu não tinha solução. Mônica, quanto tempo durou esse estado de 17 depressão? anos, 17 anos, ao ponto de eu andar com a minha cabeça a chegar aos joelhos e nem sequer consegui lavar o meu cabelo. Porque eu já não conseguia sair de casa, eu via vultos, ouvia vozes, sentia-me possuída mesmo pelo espírito maligno, eu sentia-me presa sem ninguém me prender a lado nenhum. Ficava em casa, não queria nada, ao ponto de eu ser considerada louca. No segundo internamento a minha família abandonou-me e eu fiquei sozinha, só eu e Deus, foi Ele o único que me amparou durante muitos anos. Um caso perdido para a medicina, um caso perdido para as amizades, um caso perdido para a família, um caso perdido para toda a gente. Ao ponto de eu ser reformada com 20 e poucos anos. Você chegou a ser internada? 14 vezes numa casa de psiquiatria, estilo Magalhães Lemos, que é uma casa perto aqui do Porto, e 6 vezes no hospital na área de psiquiatria. Você lembra do nome ou dos nomes dos médicos que... Sim, em psiquiatria, na casa de saúde, eu fui internada, era seguida pelo professor Palha, que tem uma clínica privada aqui em Santa Catarina. Era o professor Mário Lourenço, que eram professores universitários, davam na televisão os médicos mais conceituados do país. Eu fui seguida por eles, por psicólogos, por psicoterapeutas, mas nada tinha solução, nada. Eu fazia exames, eu tinha uma convulsão, por exemplo, eu estou aqui, tinha uma convulsão na frente do médico, do enfermeiro, eu ia fazer o eletrocefalograma, eu ia fazer o TAC, eu ia fazer a ressonância, não acusava nada. Entendeu? O problema não era físico. E problema físico, o médico pode ajudar, pode curar, etc. Mas quando o problema se trata da alma, aí não tem médico, não tem remédio, não tem ciência, não tem sabedoria humana que possa resolver. Porque a alma só pode ser tratada pelo Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Só Ele pode tratar da alma. Então, Mônica, quanto tempo levou para você ficar
literalmente curada aqui na igreja. Bispo, no primeiro mês que eu entrei na igreja, no segundo dia eu ouvi falar do dízimo, eu tornei-me dizimista sem saber o que era. Ah, foi? Na hora, eu creio na palavra. Tudo que vem do altar não é um homem que está a falar para mim, é o próprio Deus a falar para mim. Eu estava internada na casa de saúde quando cheguei à igreja. Nesse mês eu tive alta definitiva da casa de saúde e eu larguei a medicação toda. No mesmo mês largou que entrei, tudo? Tudo. Eu tomava 17 comprimidos por dia e uma injeção de 15 em 15 dias. Mas quem mandou você Ninguém. tirar? Foi a minha fé em Deus. Fui eu e Deus. Fui eu e Deus. Ninguém me pediu. Eu não fiz desmame da medicação, não fiz nada. Fui eu e Deus. Então, Deus lhe deu a fé para você, por livre e espontânea vontade, abandonar todo o tratamento. Todo. Aguentei uma ressaca, que não vou negar que não tive ressaca, tive fé para aguentar até ao fim. Nunca, de um voto que eu faço a Deus, eu nunca volto atrás. Eu fiz, pode estar a doer, mas eu vou até ao fim. Uhum. Então você atribui aquele voto ao dízimo, que é a primícia de Deus. Deus não precisa de dinheiro, precisa? Ele é espírito. Ele é espírito. Mas é como ele disse, eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, eu estou falando isso para que você avalie a sua própria vida, para você verificar o que é a sua vida, seja você da igreja ou não. A proposta que Deus nos tem dado é de vida. Mas quando a pessoa rejeita a oferta que Ele faz, ele não pode fazer nada. E quando ela é fiel a Deus, com o coração puro, Deus abençoa e faz dela uma nova criatura. Porque aquela foto do antes seu, que parecia uma mongoloide. Eu nem conseguia dormir, eu dormia 1 hora por noite. No primeiro dia que eu pisei na igreja, eu dormia a noite toda, ao ponto de outro dia ser acordada às 10 da manhã a pensarem que eu estava morta, porque se eu dormisse 1 hora, ninguém dormia em casa. Olhando assim, parece assim, ó, esse caso não tem mais jeito. É ou não é? Sim ou não? Olhando, os médicos deviam ver você, isso aí não tem mais jeito. Ao ponto de eles dizerem que eu fazer um exame era gastar dinheiro à toa. Cada vez que eu tinha que fazer um exame diferente novo, ele dizia que era gastar dinheiro à toa. Você, com 30 dias, ficou boa. Sim. E há quanto tempo você tem estado perfeita? Vai fazer 6 anos agora em agosto. 6 anos? Sim. 6 anos. E você, por acaso, procurou os professores, os médicos? Houve um psiquiatra que eu cheguei a procurá-lo em outubro, fui perto, e quando ele me viu disse, que diferença. O outro psiquiatra já tive alta total do hospital e tudo isso. Primeira vez que eu cheguei lá disse que não tomava medicação. E ele disse-me assim, quero ver daqui a meio ano se te aguentas, porque para eles eu nunca aguentava, porque eu fazia um internamento de 4 meses e ao final de 10 dias, 15, eu estava pior do que aquilo que entrei. Quero ver se te aguentas. Eu disse a ele, daqui a meio ano eu venho cá e estou bem melhor do que estou hoje. E assim foi. Passado meio ano eu já tinha a presença de Deus dentro de mim, e ele ainda me desafiou mais 1 ano, que eu esqueci-me da consulta, fui lá posteriormente e tive a alta definitiva. E até hoje não sei o que é depressão, não sei o que é insônia, não sei o que é chorar, não sei o que é pensamento negativo, não sei o que é pensamento de suicídio. E o mais importante, você recebeu o Espírito Santo? Sim, graças a Deus tive o privilégio. O Espírito Santo. Sim. Você sabe o que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que desce e faz morada no nosso corpo, faz do nosso corpo o templo dele. Amém, pessoal? Deus abençoe você, minha filha. E um detalhe, hoje eu sou empresária. Que isso? Empresária. Para si que se sente cansado e sobrecarregado pelos problemas, Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Aos doentes, depressivos e aflitos, eu sou o Senhor que te sara. A si que sofre constantemente com as brigas no lar,
que se sente desprezado pela sua família ou que está entregue aos vícios, Jesus diz: não temas, que eu te ajudo. A mãe, que chora pela dor de ver o seu filho perdido, recebe o consolo que apenas o Espírito de Deus pode dar. Deus está a chamá-lo para uma nova vida. Domingo, dia 23 de junho, às 9h30, será o dia do chamado de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escreva os problemas que tem vindo a enfrentar. Na sua visita missionária, o Bispo Edir Macedo estará a realizar um clamor especial para que Deus lhe dê uma nova vida, no Templo Maior, o Domingo do Chamado de Deus, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal mais perto de si. Esse domingo será muito especial. Você viu o depoimento com o Bispo Macedo? E a Mônica teve a vida mudada e a sua também será mudada. Nesse domingo, em viagem missionária a Portugal, antes da sua partida, o Bispo Macedo vai fazer essa reunião aqui antes da sua viagem. Ele vai sair de Portugal para outra missão, para outro país. Então, antes, ele vai realizar essa reunião domingo, 9h30, no Templo Maior. Convida os seus amigos, traga a sua família, vai ser o grande dia do chamado de Deus. Deus chama os aflitos, os sofridos, Deus chama os desesperados, os amargurados. Deus chama a todos aqueles que querem a nova vida. Deus chama aqueles que não têm paz, que não têm alegria. Deus chama a todos aqueles que dizem: eu não aguento mais esse sofrimento, não quero mais isso para mim. Vai ser o domingo do chamado de Deus. Você aceita esse chamado? Você quer atender a esse chamado de Deus? Porque se você atender, Ele mudará a sua história. Às 9h30, no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, com a presença amiga do Bispo Macedo. Vamos aguardar todos vocês nesse domingo, tá certo? Pega o seu copo com água agora, chegue perto da sua TV, vamos agora falar com Deus, é momento de oração. O pastor Pedro vai fazer essa oração em favor de todos. Meu Deus, eu sei que através de cada testemunho, o Senhor chamou as pessoas a virem buscar esta mesma vida. E eu te peço para consagrar este copo com água, para que no momento que esta pessoa beber, ela receba a força necessária para vencer tudo que tentar se opor à felicidade dela. E que ela consiga chegar na tua casa neste domingo, igualmente aos depoimentos aqui apresentados, elas sejam livres. Por mais que ela esteja desacreditada, decepcionada e desiludida, que o Senhor dê força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos esta água e você que crê, beba dela e seja livre de todo o sofrimento, de todo o mal que está sobre a sua vida. Você pode procurar ainda hoje uma Universal mais perto de si. Hoje é o dia da cura divina, da unção com óleo no local da enfermidade. Você pode receber essa unção em qualquer templo da Universal. Nosso templo maior, o pastor Pedro vai estar em qual horário hoje, pastor Pedro? Nós vamos estar daqui a pouco às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou 8 horas da noite, realizando então esta unção com óleo, fazendo a oração da cura para você receber o milagre. Então o pastor Pedro vai estar o dia inteiro hoje à sua disposição no nosso templo maior, fazendo essa unção com óleo no local da enfermidade. Bem, eu quero dizer a todos que nessa quarta-feira, véspera de feriado, nós teremos a Noite da Salvação. Será uma reunião muito especial e o que você vai receber nessa quarta-feira, 8 da noite, nós estamos programando uma reunião muito especial para essa quarta. Nós vamos mostrar algo maravilhoso para todos vocês. Você vai gostar muito. Quarta-feira, 8 da noite, na Escola da Fé, tá bom? No nosso Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, 36, ali a 200 metros do metro de Chelas. E domingo, o grande dia do chamado de Deus, o grande dia da concentração de fé e milagres com o Bispo Macedo, pelas 9h30, tá certo? A todos vocês um abraço, Deus os abençoe e até o próximo programa.